Fala conectado, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso módulo de campanhas. Bom, quero apresentar para vocês aqui, a gente vai acessar aqui na nossa página inicial, vamos acessar aqui o módulo de campanhas e a primeira coisa que ele vai trazer para a gente é a nossa dashboard. Então, pela dashboard você vai conseguir acompanhar com maiores detalhes o que está acontecendo nas suas campanhas, tanto que rodaram quanto que estão rodando ainda. Aqui a gente não vai ter nada porque eu estou usando um painel de teste para poder demonstrar para vocês, tá? Bom, como que a gente faz para poder criar uma campanha? Vou selecionar o menu Minhas Campanhas e automaticamente você vê que tem uma campanha aqui que ela já foi executada num cliente de teste. E a gente vai vir aqui ó, na opção Adicionar Novo. Então, vou selecionar e ele vai abrir para a gente aqui a opção de colocar os dados para que a gente possa criar a nossa campanha. Então, vou selecionar o meu grupo de loja, vou selecionar o telefone que vai fazer o disparo. E repare que quando eu seleciono o telefone, ele aparece para mim os modelos de mensagem aqui. Então, por exemplo, esse telefone está conectado utilizando uma API não oficial. Então, na API não oficial, a gente tem os modelos de mensagem aqui em textos livres. Então, você pode digitar a informação que você quiser aqui e essa mensagem ela vai ser disparada para a gente desse modelo aqui. Caso seja uma API oficial, o que aparecerá para você aqui é o template, para que no template você consiga colocar ali as variáveis disponíveis, etc, conforme a aprovação da meta, tá? Então, começar uma campanha de teste, vou preencher alguns dados aqui de teste só para a gente poder validar e eu mostrar para vocês como que funciona o nosso módulo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, teste de campanha. Ele vai me perguntar o tipo de campanha que eu quero colocar. Então, se é uma campanha que vai ser disparado somente o texto, se ela vai ter imagem, se ela vai ter vídeo, áudio ou PDF. Então, a única diferença aqui é quando a gente dispara, por exemplo, uma campanha que ela contém imagem, você vai selecionar a imagem e você vai poder colocar aqui um anexo nessa campanha. Então, você pode colocar um anexo do tipo imagem e ela vai disparar corretamente. Caso você coloque, por exemplo, um áudio, perceba que os modelos de mensagem não vão aparecer mais, porque quando você encaminha um áudio, ele não tem aquele recurso se você encaminhar um texto junto, ok? Então vamos deixar aqui como somente texto e eu vou partir para as próximas configurações. Vou colocar aqui a data de início, que é de fato a data e hora que eu quero que essa campanha inicie. Então, vou colocar aqui que ela vai começar no dia 16 e vou selecionar que ela vai começar às 17h55. Vamos ter mais tempo aqui para ela poder começar a rodar e a gente processar tudo. A minha próxima etapa aqui já é selecionar as tags. Então, se você voltar lá na nossa aula onde a gente fala sobre o nosso segmentador, você vai lembrar que a gente criou tags do lado de cá para a gente poder ter a segmentação do nosso cliente. Então, se você for ver, esse cliente já fez várias segmentações aqui dentro. O que a gente está fazendo aqui agora? Vamos selecionar a base 02, que é uma base de teste que a gente criou para poder mostrar aqui e demonstrar essa campanha como ela funciona. Próximo passo, eu poderia colocar mais tags também, tá pessoal? Então caso eu quisesse pegar todas as outras tags aqui, eu poderia também, tá? Então posso ter várias tags ao mesmo tempo em uma campanha. Bom, agora vamos preencher o modelo de mensagem e vou explicar para vocês como funciona nesse cenário aqui. Nós temos a opção de cadastrar até 4 modelos de mensagem. Você vai ver que apenas o modelo 1 é um modelo obrigatório, tá? O que acontece? Nesse cenário, como a gente utiliza uma API não oficial, para este número, você tem a opção ali de cadastrar até 4 modelos diferentes para que seja feita uma rotação entre esses modelos. Então eu posso cadastrar 4 modelos diferentes e ele vai mesclar o envio entre eles, para que seja evitado o banimento e etc. A gente diminua esse risco, tá? Então aqui eu poderia cadastrar até 4 modelos, tá? Então vamos colocar assim, lá, esta é uma campanha de teste. Obrigado. Pronto, aqui embaixo eu vou ter as variáveis, tá? Então vou colocar aqui a variável de nome de cliente, então vou lá, nome do cliente, e eu vou colocar aqui um segundo modelo, só para poder mostrar para vocês, tá? E eu vou mudar, este é apenas um teste. Pronto, então como eu tenho mais de um contato aqui, ele vai rotacionar entre as mensagens aqui na hora de enviar para os clientes. Se a gente for seguindo aqui para baixo, as variáveis disponíveis vão ficar exatamente aqui como nas aulas de automação que vocês aprenderam. Então elas vão aparecer aqui debaixo, todas as variáveis disponíveis para serem utilizadas no modelo de campanhas, tá? A gente tem a opção também de adicionar os pontos de conversão, a gente vai ter uma aula específica sobre isso.
é para você metrificar a sua campanha e entender ali onde ela está trazendo resultado ou não, tá? E o nosso próximo passo é a gente falar sobre as configurações avançadas de campanha. Quando a gente utiliza uma API não oficial, é importante a gente resguardar com relação a delay entre as mensagens, tá? Então você vai ver que existem duas opções aqui, que é um delay mínimo e um delay máximo. Então a gente já traz aqui como padrão as recomendações que a gente utiliza, tá? Como boas práticas de mercado. Mas esse número é um número que pode ser modificado, tá? Então a gente não define aqui um valor mínimo e nem um valor máximo. Então o que a gente sugere? 75 segundos no mínimo e 150 segundos ali no máximo, normalmente é o suficiente. Então a gente está falando algo em torno de 1 minuto e algo em torno de 2 minutos e pouquinho além para poder variar entre as mensagens. Então o que ele vai fazer? Ele vai escolher um número aleatório entre cada uma dessas mensagens para ter uma distância entre uma mensagem e outra, tá? Então basicamente é isso. Então vamos dizer assim, quanto maior, melhor esse número, porque você vai ter mais espaçamento entre as mensagens e isso é algo legal. Porém, a sua campanha vai demorar mais tempo para poder rodar, tá? Então, lembrando que a gente sempre fala que assim, precisamos prezar pela qualidade, principalmente quando se fala de campanha. Então, quando você elaborar o texto, a mensagem que você for mandar, tenha certeza que o seu cliente gostaria de receber aquela mensagem, de que aquilo é importante para ele, de que aquela mensagem não vai de nenhuma forma ofendê-lo, para que ele não reporte o seu número como spam. E também respeite os tempos mínimos aqui para que a gente consiga ter um respiro entre uma mensagem e outra na hora de disparar. Outra opção interessante é o horário de início e horário de término. O horário de início e horário de término é a hora que a gente define que a campanha ela vai ser pausada. Então, por exemplo, quando eu coloco que ela vai iniciar às 9 horas, nós não enviaremos nenhuma mensagem antes de 9 horas para essa campanha. Quando eu defino que essa campanha, o horário de término dela é 18 horas, ela só vai até 18 horas. Esses horários você pode mudar conforme a sua necessidade e entendimento, tá? Então se eu colocar aqui que eu quero que ela sempre pause às 8 horas da noite, então ela vai pausar às 8 horas da noite. E se eu quiser que ela comece 10 horas da manhã, ela vai começar às 10 horas da manhã. Se eu quiser ter 2, 3 campanhas rodando ao mesmo tempo e quiser diminuir o horário entre elas aqui, intercalar entre elas, também é possível, tá? Então você pode fazer isso também. E aqui a opção de anexo, onde você pode colocar foto, vídeo, PDF, o que for interessante ali para você, para poder estar fazendo a sua divulgação através das campanhas. Então, vamos dizer aqui que está tudo feito. Então, a gente vai clicar aqui na opção enviar e ele vai criar essa campanha para mim. Observe o seguinte, essa campanha ela foi criada com status de rascunho. Isso aqui é muito importante. Quando uma campanha é criada no status de rascunho, significa que ela não vai ser disparada ainda. Ela está disponível para ela poder ser editada. Então eu posso vir cá, eu posso editar, eu posso mudar o texto dessas mensagens, posso incluir outras tags, posso mudar o tipo da mensagem e etc. Os delays aqui. Enfim, eu posso deixar programado campanhas por restante do mês. Essa campanha, ela de fato só vai ser processada e liberada para envio quando eu clicar nessa opção aqui, liberar para envio. Então eu vou clicar aqui junto com vocês, vocês vão ver que olha, ela já mudou o status. Então agora ela está liberada para envio e o nosso processo já vai começar a ser executado em cima dessa campanha, tá? Então observe o seguinte, a partir de agora ela entrou na fila de processamento, que é o que a gente fala aqui internamente. Então essa campanha a gente vai analisar agora quantos contatos vão ser enviados para essa campanha, vamos criar as mensagens para eles na fila de envios, tá? E você vai poder acompanhar por aqui o desempenho dessa campanha. Então se a gente clicar aqui na fila de envios, vamos aguardar aqui alguns minutos para que ele gere essa fila para a gente e a gente volta para poder fazer aqui a conferência de como que ficou. Bom pessoal, voltando, testando aqui alguns segundos aqui, vocês vão reparar o seguinte, essa campanha já foi criada, tá? Então olha só, ele já criou a fila de envio aqui, sendo que ela vai ser enviada aqui em 16 do 10, tá? Eu vou utilizar um filtro aqui para a gente mostrar as mensagens que ainda não foram enviadas, tá? Então a gente só vai ver aqui, ó, tá vendo? Apareceu apenas uma mensagem porque uma inclusive já foi disparada. Então se eu apertar aqui e voltar, você vai ver que ó, ela já está aqui com uma data de processamento. Então olha, ela foi programada para poder ser enviada às 17h55 e ela foi enviada às 17h55 e 25 segundos. E a próxima mensagem está disponível para poder ser enviada às 17h56. Então ela também vai processar nesse horário aqui. Reparem aqui que nas mensagens que foram criadas, olha só, ele já substituiu o nome aqui. Então ele colocou, ó, olá Guilherme, que é o meu nome, como está no contato, este é apenas um teste. Obrigado.
E se você for ver na próxima mensagem, que é o Gabriel, você vai ver que, ó, olá Gabriel, esta é uma campanha de teste, que é o nosso primeiro modelo de mensagem. Então ela já fez a rotação aqui e serão disparadas 2 mensagens, uma mensagem para cada cliente, tá? Então isso aqui é super legal porque você consegue rotacionar entre esses modelos, certo? Beleza. Então, daqui a pouquinho ela vai disparar essa mensagem também, ela deve disparar aqui entre o minuto 57. Vamos aguardar aqui alguns segundinhos que ela já vai disparar para a gente também. Bom, pessoal, voltando aqui, a mensagem ela já foi disparada, tô vendo aqui, ó, 17h57, ok? Então é um horário bem próximo aqui, é o horário que ela está de envio programado, para depois na sequência ela já liberar as próximas mensagens. Agora mostrando para vocês um pouquinho da dashboard, como ela fica. Se a gente mandar filtrar aqui para ela poder atualizar, ela vai mostrar para a gente que, olha, a gente mandou aqui nos últimos 7 dias 4 mensagens através de campanhas, tá? A quantidade de mensagens processadas estão aqui e as mensagens na fila estão aqui. Então, caso a campanha ela já tivesse em aberto, ela me mostraria as mensagens na fila. Aqui ela mostraria um gráfico para a gente, um card aqui mostrando as próximas mensagens que seriam disparadas, tá? Então, caso a gente tivesse uma mensagem ali que ela não tivesse sido enviada, ela apareceria aqui na nossa fila. E os próximos envios aqui também, caso fosse uma campanha mais longa, ela mostraria um gráfico parecido com esse, onde ela mostraria aqui os próximos dias e quantas mensagens a gente dispararia nos próximos dias, tá? Então, é basicamente isso o nosso módulo de campanhas, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente tem algumas ferramentas aqui adicionais. Vocês podem consultar, por exemplo, quantos contatos existem dentro de uma tag. Então, se eu pegasse aqui a base 2, por exemplo, que é onde a gente disparou, e eu mandasse filtrar, ela me mostraria quantos contatos eu tenho dentro dessa tag. Se eu pegasse outra tag, por exemplo, ó, 77 clientes. Se eu pegasse uma outra tag ou mais de uma, ela me mostraria o total de clientes que eu tenho. Então isso aqui vai te dar uma estimativa de quanto tempo você gastaria para poder fazer o envio de uma campanha, utilizando esses dados aqui na nossa calculadora de tempo. Onde você poderia colocar, por exemplo, a quantidade de contatos, o delay mínimo e o delay máximo aqui. Então se a gente estivesse usando 75 e 150, essa campanha demoraria em torno de 65 horas. Então lembre o seguinte, uma base de 2.100 contatos é uma base considerada grande. Então a gente está falando que uma campanha demoraria em torno de 7 a 8 dias mais ou menos para ela poder ser processada. Por isso, o segmentador de contatos é tão importante, porque você consegue criar listas bem menores, ser mais objetivo e ser mais assertivo na escolha e conhecimento do seu cliente. Então vamos dizer assim, você vai conseguir chegar no cliente certo de uma forma mais rápida e de uma forma mais prática, sem ter que disparar 2.100 mensagens. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando de uma API oficial, se a gente pegasse 2.100 contatos e multiplicasse ali por 34 centavos, mais ou menos, que é o valor que a Meta cobra por mensagem em reais, a gente estaria falando de praticamente um investimento de 700 a 800 reais. Quando na verdade, se a gente reduzisse essa quantidade de contatos, a gente também reduziria o nosso investimento e potencializaria o nosso ROI, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Caso vocês tenham mais dúvidas, podem acionar a gente ali no suporte e a gente conversa mais detalhadamente sobre isso. Então, mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau.